Amém. Paz, irmãos, amém? Eu quero agradecer a Deus hoje pela vida das mulheres, assim. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres, parabenizá-las por esta dádiva tão preciosa, né? De ser mãe, mulher, mãe, esposa, filha, avó, tia, tudo junto, né? É um pacotão fechado, né? Que o Senhor continue abençoando as suas vidas. A minha hoje reclamou bastante, né? Não teve presente, eu falei, hoje não dá, minha filha, hoje eu vou pregar, hoje o dia é estreito. Vamos lá, queridos, a palavra que o pastor leu está em Josué capítulo 14. Eu vou ler aqui numa tradução que é a Nova Tradução Transformada. Eu queria que você acompanhasse aqui em nome de Jesus. Josué capítulo 14, versículo 6, diz assim o texto. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué, lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades-Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para fazer reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente, a terra de Canaã, na qual você caminhou, será a herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar, lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali, e grandes cidades fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu a Hebrom como sua porção de terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. E antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba, porque era em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Glória a Deus. Irmãos, nós estávamos meditando na palavra do Senhor, e eu disse para o pastor, eu acordei de manhã, a gente acorda preocupado, né? Angustiado, porque é uma responsabilidade muito grande da gente pregar, ministrar a palavra para a igreja do Senhor Jesus. É uma coisa que não tem como fugir, porque pesa a responsabilidade de nós ministrarmos a palavra do Senhor. É uma coisa séria. E quando eu estava lendo, fazendo a leitura diária, o Senhor me levou a este texto, livro
de Josué. E dentro desse texto nós queremos falar sobre a resiliência em meio ao tempo de espera. E é uma das coisas que nós temos sentido muita falta nesses últimos dias, de pessoas resilientes, pessoas que têm um comprometimento com Deus a ponto de não permitir que nada, nem ninguém roube a sua fé, o seu comprometimento e a sua vida. E quando isso acontece, a história é escrita de maneira abençoadora. Caleb, ele foi um fiel desde o princípio. Ele foi um dos pioneiros, um dos primeiros espias, e também foi um dos últimos que estiveram espiando a terra. E a Bíblia diz que ele inspecionou a terra a mandato de Moisés, e por 40 dias eles andaram pela terra. Por 40 dias eles espiaram a terra. E a Bíblia diz que quando retornaram dos 40 dias, eles trouxeram uma notícia. Josué e Caleb tinham uma visão muito ampla e fervorosa daquilo que estava diante deles. Mas o restante, os outros 10 das tribos, não compartilhavam da mesma fé, não compartilhavam do mesmo sentimento. E a Bíblia diz que os que não compartilhavam, no caso dos outros irmãos, que assim é tratado no livro, a não ser Josué e Caleb, defamaram a terra e desacreditaram o povo de que seria capaz de herdar aquela herança. E começaram a dizer que ali havia gigantes, as cidades eram fortificadas, o povo consumia os seus adversários, diziam ainda que éramos aos seus olhos como gafanhotos, e nós aos olhos deles do mesmo jeito, e diziam que era impossível de acontecer. A situação ficou tão grave que eles chegaram a pedir que Deus levantasse um outro líder para que eles voltassem para o Egito, porque seria impossível deles alcançar a herança que Deus tinha prometido. E a Bíblia diz que quando eles estavam a ponto de fazer isso, Josué e Caleb, principalmente Caleb, entrou pelo meio e disse que Deus daria a terra. Se eles perseverassem, se eles acreditassem na promessa, Deus daria a terra. Em outro texto diz que Josué também disse a eles que se eles perseverassem em obedecer ao Senhor, o Senhor daria a terra e o povo seria como seu pão. E a Bíblia diz que eles pegaram em pedras para apedrejar Josué, tanto Caleb, e aí a glória do Senhor apareceu. E Deus fez uma promessa de que aquele povo, aquela geração, nenhum deles, salvo Josué e Caleb, iriam entrar na terra prometida. E foi exatamente o que aconteceu. Eles estavam às vésperas de entrar na terra. Por causa do pecado, por causa da desobediência, eles tiveram que caminhar por mais quase 40 anos, rodeando no deserto, até que toda aquela geração perecesse. E quando toda aquela geração pereceu, o povo pôde entrar na terra, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. E só daquela geração, foram poucos, e um deles foi Josué e Caleb. E o versículo de número 14 nos chama a atenção porque eles já tinham muitas guerras, já tinham vencido inúmeras batalhas. Não tinham tomado toda a terra que Deus tinha dito, mas já tinham tomado uma grande porção da terra. E aí começa a partilha da terra no capítulo de número 14. E quando chegou no versículo 6, vem a tribo de Judá. E dentro da tribo de Judá também aparece Caleb. E Caleb faz um requerimento. Ele faz ali uma petição a Josué. E diz que a terra que eles espiaram e que Moisés tinha prometido para ele que ele iria pisar a planta do pé, aquela terra seria dele, ele pediu para Josué. E quando eu olhei esse texto aqui, eu estava olhando, entendendo e vendo que era um homem de
85 anos. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, eu estou com 54, estou bagaçado. O camarada estava com 85 querendo brigar ainda. E eu fiquei olhando para aquilo e nós fomos lendo e eu brinquei com a Luciana, porque eu acho que eu já li esse texto hoje umas 50 vezes. E cada vez que a gente lê, você vai descobrindo alguma coisa. E aí, pela manhã, Deus me falou a respeito dessa situação de resiliência, perseverança, de perseverar naquilo que Deus prometeu. Quando Moisés fez a promessa a Josué, ele tinha 40 anos. 40 anos. 45 anos se passaram. E 45 anos Josué passou pelo deserto, viu todos os milagres, viu também todas as afrontas do povo, viu Deus exterminar multidões de um dia para o outro, viu geração se levantar, viu a desobediência do povo, viu todos aqueles seus amigos ficando pelo meio do deserto. Mas Josué nunca perdeu a esperança. Ou melhor, Caleb nunca perdeu a esperança. Nem Josué também. Mas o ponto aqui é Caleb. Caleb nunca perdeu a esperança. E a Bíblia dá a entender que dentro desse contexto, ele já era um senhor. E ele lutou as batalhas. Lutou e venceu todas as batalhas. E quando chegou o ponto de partir a terra, em que era para todos descansar, irmão, descansar. O homem que já tinha vivido 45 anos, pode-se dizer, de intensa batalha no deserto, e depois 7 anos de intensas guerras. Foi exatamente isso que durou, 7 anos de intensas guerras, até chegar o dia em que Josué irá partilhar a terra. Quando a gente fala de posicionamento diante de Deus, a gente lembra logo de Josué, quando no capítulo 24, ele disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês decidam a quem servir. E a gente se esquece deste camarada, de Caleb, que mesmo diante de tantas provações, mesmo diante de tantas situações que seriam suficientes para que ele desanimasse pelo meio do caminho, seria suficiente para que ele, dentro desse capítulo 14 aqui, em que a terra seria repartida, e ele, como a tribo de Judá, estariam ali tomando posse da primeira herança, ele seria, bom, agora chega, eu vou pegar o meu, vou plantar a minha vinha, ou vou cultivar ali a minha roça, e vou viver os meus últimos dias ali em paz. Mas quando alguém tem uma promessa no coração, e essa promessa, ela não esfria, ela não cai no esquecimento, por onde quer que a gente anda, por onde quer que a gente vá, por mais bom e por mais cômodo que seja o lugar onde a gente está, sempre tem alguma coisa pendente. Sempre há alguma coisa no coração que nos faz remeter àquele lugar que Deus nos prometeu. Se nós olharmos para o tempo de hoje, nós estamos vivendo o tempo, eu acredito, da igreja do arrebatamento. Eu acredito que é o tempo da igreja do arrebatamento. E se o nosso coração não tiver um sentimento igual ao sentimento de Caleb, de que a terra quietou, nós vamos começar a produzir e viver bem, e eu estou tranquilo. Se nós não tivermos este sentimento de Caleb, isso para mim não basta. Porque ainda a promessa de Deus na minha vida, ela não se cumpriu. E eu penso que Caleb pensava assim, não importa o que está por vir, ainda há uma promessa de Deus na minha vida. Não importa a idade em que estou, ainda há uma promessa de Deus na minha vida. A promessa de Deus na vida de Caleb era tão forte, tão forte, tão forte, que ele não se deixou levar pela aparente paz que estava para surgir, pela aparente tranquilidade que estava por vir. Muito pelo contrário, ao querer a herança que lhe foi proposta 45 anos atrás, ele não olhou para a dificuldade, não olhou
para os problemas passados, não olhou para aquilo que ele iria enfrentar. A única coisa que ele queria era tomar posse da herança que Deus tinha prometido a ele. Quando nós olhamos para isso, irmãos, e olhamos para a nossa vida hoje, quando nós olhamos para essa determinação, quando nós olhamos para este empenho, quando nós olhamos para este homem, nós olhamos para a nossa vida, eu particularmente olhei para a minha vida, dá vontade de enfiar a cabeça debaixo de um buraco. Porque muitas vezes qualquer coisa que aconteça na nossa vida e que nos tire um pouco da nossa aparente segurança, já nos faz querer desistir de tudo. Quantas vezes em aconselhamento pastoral eu escutei dizendo assim: pastor, estou largando mão, não acredito mais que Deus vai cumprir isso na minha vida. Quantas vezes eu vi pessoas chegando para mim dizendo assim: pastor, eu não quero mais, eu acho que isso não é para mim. Mas a Bíblia tem um versículo que diz assim, que aquele que prometeu, não é? E até um louvor que diz isso. A Bíblia diz que tem um versículo que aquele que prometeu não é homem para que, e nem filho do homem para que se, quando ele promete, ele tem um comprometimento em cumprir a promessa. Aí você pode questionar, por que a promessa muitas vezes não é cumprida? Porque em nós falta resiliência no cumprimento da promessa. Eu olhei o texto e vi Caleb dizendo para Josué assim: quando eu voltei de lá, e para os irmãos entenderem, está em Números, a partir do capítulo 30, se não me falha a memória, eu acho que é isso, se eu não confundir. Josué pega um de cada representante das tribos e manda aí espiar a terra. E eles ficaram por 40 dias lá. E era as novidades da terra, era a época das novidades da terra. E a Bíblia diz que eles andaram pela terra e trouxeram da terra um cacho de uva amarrado numa verga, que 2 homens carregavam tanto o cacho de uva como os figos, que era o fruto da terra. E o lugar onde eles escolheram o cacho se chamava Escol. E o nome Escol significa lugar nobre. Eles olharam para tudo aquilo que Deus tinha dito quando Deus diz para Abraão, diz para sua descendência, que eles herdariam uma terra que manava leite e mel, uma terra que produziria em abundância. E eles viram a terra, eles provaram, porque 40 dias eles ficaram lá, eles comeram na terra, eles beberam na terra, eles dormiram na terra, eles passearam pela terra e trouxeram ainda o fruto da terra. E mesmo diante de todas as possibilidades e todas as cumprimentos da promessa, porque tudo aquilo que Deus prometeu estava diante dos olhos do povo, dos que foram, só 2 disseram assim: é verdade, o que Deus prometeu é verdade. Mas aí tinha uns outros que disseram: de jeito nenhum nós vamos conseguir entrar lá. Primeiro porque o povo é alto, é gigante, e consome os seus adversários, e a terra vai nos devorar e nós não vamos conseguir. E eu fiquei olhando para aquilo e prestando atenção numa coisa, irmãos. Quantas vezes nós desanimamos do propósito de Deus, da promessa de Deus na nossa vida, porque nós escutamos as pessoas erradas? Quantas vezes Deus falou ao nosso coração acerca da obra, da promessa, da herança? Falou daquilo que Ele prometeu, renovou em cultos e mais cultos, falou, usou profetas, usou a palavra, usou louvor, usou tantas maneiras de falar. E a gente acaba ouvindo pessoas que não compartilham a mesma fé. Porque os irmãos, como diz no versículo 8, que Caleb trouxe um relato segundo o sentimento do seu coração, e ele dizia assim: a terra é boa, o lugar é igualzinho Deus prometeu.
E se Deus se agradar de nós, nós vamos possuir aquela terra, vamos expelir todo mundo e vamos possuir a terra. Mas tinha uns 10 lá que dizia assim, não vai não, porque se você for vai morrer todo mundo. E eles não falou isso às escondidas. Ele falou isso aos ouvidos de toda a nação. E o interessante é que todos ouviram aquilo. E ao invés de acreditarem em Moisés, que era o seu líder, que tinha tirado eles lá da terra, que tinha feito sinais extraordinários, que tinham visto Deus abrir o mar, que tinham visto Deus fazer coisas extraordinárias, que tinham uma prova da presença de Deus tão irrefutável, que não havia como negar, porque de dia eles estavam sobre uma coluna de nuvem, e de noite estavam sendo guiados sobre uma coluna de fogo. E só ali existia isso, nenhum outro lugar havia. Então era provável, era permanente a presença de Deus, era algo visível. Todos viam que Deus estava guiando, porque a Bíblia diz que quando a coluna de nuvem se levantava, era hora de partir. Quando a coluna de nuvem repousava, era hora de ficar e montar as tendas do tabernáculo. Então eles eram guiados por Deus. Eles viram o mar se abrir. E a Bíblia diz que o mar se abriu e ninguém pisou na lama, não, querido. Pisaram em terra seca. E eu já disse aqui, eu torno a repetir uma vez, que é uma coisa tão extraordinária, que a Bíblia diz que soprou um vento e fendeu as águas. O mesmo vento que abriu a água não impediu do povo caminhar no meio de onde a água abriu. Já pararam para pensar nisso? Tinha todos os indícios que Deus estava com ele. Mas tinha alguns que diziam, não vai não. Porque se você for, você vai morrer lá. Porque não tem como entrar. Diante de todas as provas, a gente olha hoje e diz, mas esse povo era rebelde mesmo, né? O que Deus fez e mesmo assim eles ainda quiseram voltar para o Egito. Porque se você olhar o contexto, você vai ver que eles falaram assim, vamos levantar outros líderes, deixa esse Moisés, esse Caleb, esse Josué, esse povo aí doido aí, e vamos levantar alguém que nos leve para o Egito. Dizendo assim, ó, vamos deixar esses doidos com essa ideia de liberdade e vamos levantar alguém que nos leve a ser escravos novamente. É isso que eles estavam dizendo. Volte a ser escravos. E se não houvesse uma intervenção divina, porque a Bíblia diz que quando Josué e Caleb insistiram, eles pegaram em pedras para apedrejar. Olha o tanto que tinham sido influenciados por aqueles que não compartilhavam da mesma fé. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Nem sempre a pessoa que está do seu lado, ela consegue enxergar a promessa de Deus na sua vida. Na maioria das vezes, quando você quer compartilhar alguma coisa e conta algo que Deus tem colocado no seu coração, nem todo mundo diz, eu vou orar por você. Sempre tem aquele que diz assim, rapaz, você está comendo demais, você está dormindo de barriga cheia. É muito macarrão no domingo. Mas o interessante é que Caleb faz um pedido a Josué. Falou assim, ó, quando eu fui espiar a terra e voltei e dei meu relatório, Moisés disse para mim assim, ó, você vai herdar a terra que você andou por ela. Maravilha, né, irmão? E eles já tinham expulsado um monte de reis. A Bíblia fala de Og e Bazã. E um desses camaradas era dos últimos descendentes dos gigantes. E a Bíblia cita ele várias vezes. Porque foi um feito extraordinário. Porque era um homem de guerra. Era um homem poderoso. Mas o que me chamou a atenção na determinação de Caleb foi que o lugar que ele pediu aos 85 anos
era justamente morada de gigantes. Era a montanha que ele andou por lá, e era o lugar mais difícil de possuir, porque era habitada por gigantes. O versículo de número 15 diz que a terra se chamava Kiriat Arba, porque havia ali um tal de Arba, que era um dos mais famosos guerreiros, filhos de Anak, descendente dos gigantes. Era um homem respeitado, tão respeitado e tão poderoso, que a sua fama foi citada aqui na Bíblia. Mas quando Josué olhou para aquilo, Josué não viu o gigante. Ou Josué, melhor, Caleb não viu o gigante. Estou com Josué na cabeça hoje. Não viu o gigante, irmão. O que Caleb viu? A promessa. Foi só a promessa que ele viu. E não importa o que os outros irmãos disseram. Ele tinha um sentimento no coração que não tinha sido colocado por uma esperança humana, mas sim por Deus. Quando Deus diz no meio do deserto, no meio do nada, no meio da escassez, Deus diz: eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel. Ele tomou para si aquela esperança, ele tomou para si aquela promessa e lutou até o fim. A gente fica 6 meses de luta, já quer chutar o pau da barraca, já quer ir embora, já quer abandonar tudo. Imagine 45 anos esperando a promessa de Deus com o mesmo vigor. Ele chegou para Josué e falou assim: quando Deus me prometeu, eu era um homem forte e destemido. 45 anos se passaram, eu continuo com a mesma força para entrar e para sair e para guerrear. E se Deus se agradar de mim, eu vou possuir a terra. Este monte Hebron é o mesmo em que estava enterrado Abraão, Sara e tantos outros. Segundo a história, é uma das cidades mais antigas até do que o próprio Egito. E sempre foi um lugar muito estratégico para o povo. Era difícil e impossível. Eu fico pensando, se fosse o nosso caso, é dizer assim: será que não tem uns camaradas mais assim, tipo 1,5 metro, não, para nós encarar? Será que não tem alguma coisa mais fácil para a gente pegar, não? Ele ia dizer assim: tudo para crente é difícil. Quem já disse isso? Parece que tudo para crente é mais difícil. Quando os nossos olhos estão naquilo que Deus prometeu para a nossa vida, há uma esperança. Josué, ou melhor, Caleb, começou com fé, continuou com fé, finalizou com fé, crendo que Deus era poderoso para fazer herdar a terra da promessa. Deus disse para ele: quando você colocar a planta dos seus pés, Deus irá dar. É interessante que a gente pega esse versículo isolado e fala assim: onde eu pôr a planta dos meus pés, Deus vai dar. Aí ele está querendo uma casa, escuta, põe a planta do pé, é minha, vai nessa. Você tem que entender uma coisa: quando essa promessa tiver e você receber ela, se segura, porque o lugar é terra de gigante. Se prepara, porque o lugar é terra de gigantes. O lugar é afamado por destruir, mas aqueles que esperam no Senhor, como diz a palavra, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Há uma promessa tão maravilhosa sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas, que nós ficamos se apegando àquilo que os que não compartilham da mesma fé diz. Quando as pessoas dizem: não tem jeito, olha rapaz, isso não vai dar certo. Isso não tem jeito, isso não pode acontecer.
A economia está assim, a economia está assim. Irmãos, ó, eu tenho 54 anos. Eu nunca vi economia de outro jeito. Engraçado isso, né? Eu nunca vi de outro jeito. Mas eu tenho um versículo no meu coração. Davi diz assim, ó: hoje sou velho, mas fui moço. Mas nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. É uma promessa minha e sua. Não é só minha, ela é nossa. Mas para a promessa de Deus se cumprir na nossa vida, nós temos que se levantar, acreditar e lutar por ela. Nós estamos diante de uma promessa. E a nossa promessa é a nova Canaã celestial. E muitos são os gigantes que têm tentado nos fazer parar pelo meio do caminho. Muitos são os povos que se dizem poderosos e têm tentado sufocar a nossa fé, sufocar a nossa esperança. Muitos são os gigantes que tentam todos os dias tirar a nossa esperança e brotar no nosso coração um sentimento de que não tem jeito, não vai dar, não conseguimos. Mas quando nós olhamos para o alvo, aleluia, como diz Jesus, olhando para o alvo, como diz Paulo, olhando para o Cristo vivo, olhando para o sacrifício vivo, nós temos condições de chegar, porque a Bíblia diz que o meu e o seu nome está escrito num livro que se chama o livro da vida. E se o nosso nome está neste livro, nós somos cidadão dos céus vivendo nessa terra. E esta herança, ela é nossa, ela é minha, é sua. Então, irmão, em nome de Jesus, pare de dar ouvido para quem não compartilha da mesma fé que você. Pare de dar ouvido para quem diz que isso não pode, não tem jeito, não é possível. Que é um conselho. Pare de compartilhar a promessa de Deus na sua vida para qualquer um. Olha Caleb. Josué mais ou menos estava na mesma pegada ali, né? Dos 80, acredito eu. Porque estavam os dois juntos 48, 5 anos atrás. Caleb tinha todo direito de dizer para Josué assim, ó, estou indo e vou lá pegar a terra que Moisés prometeu. Se você quiser, eu vou. Se você não quiser, eu vou do mesmo jeito. Ele fez assim? A Bíblia diz que ele foi até Josué. Quem era Josué? O seu companheiro 45 anos atrás. Mas quem era Josué naquele momento? Era o seu líder. Era o seu líder. Era quem ele devia honra e respeito. E ele chegou para Josué com humildade, com um coração resiliente e disse, você está lembrado, né? Você estava lá. Você viu o que Moisés prometeu para mim. Josué falou para ele, está abençoado, filhão. Vai que o Senhor é contigo. Querido, não se mova do seu lugar sem a bênção de Deus. Não se mova. Não tome nenhuma decisão precipitada se Deus não falou. Eu estou fugindo da mensagem? Eu nem esboço eu não fiz. Eu só fiz as perguntas, tá, Paulo? Deus não permitiu que eu fizesse nada, sabe por quê? Eu senti no coração que Deus queria falar diferente para a igreja. Nós tomamos as decisões, depois a comunicamos. E quando isso acontece, e quando dá errado, culpado é quem nos autorizou. Não é assim? Primeiro a gente toma a decisão e vai, deu errado. Se o pastor fosse homem de Deus, ele tinha me brancado. Se tivesse falado mesmo, não tinha acontecido. Primeiro, você espera, depois você avança.
A promessa de Deus na nossa vida, às vezes Deus faz uma promessa que não é para agora. Deus faz uma promessa que não é nem para o nosso tempo. Deus fez a promessa a Abraão. Abraão entrou na terra. Deus fez uma promessa a Moisés. Moisés entrou na terra. Deus te fez uma promessa. Talvez a promessa nem é para você, é para os seus filhos. Mas se você se manter firme, Deus pode fazer como fez com Moisés. Moisés teimou ao falar a rocha. Desceu o cacete na rocha quando era para falar. Teimou com Deus. Deus chegou a dizer para Moisés assim, ó, não vai, não fala mais nesse negócio não. E ele continuou insistindo. Deus falou assim, ó, sobe lá em cima, que eu vou te mostrar toda a terra. Você já parou para pensar como é que Deus fez isso com Moisés? Não tinha binóculo, Paulo. Não tinha satélite. Não tinha GPS. A terra é vasta. Mas Deus abriu os olhos de Moisés e fez ele enxergar toda a terra da promessa. Você quer dizer com isso, pastor? Quando Deus promete, irmãos, Ele abre os nossos olhos e nos faz enxergar a terra que Ele prometeu para os nossos pés. Quando Deus promete, Ele faz algo de extraordinário acontecer. Quando Deus promete, Ele traz à existência o improvável que não existe para que a gente enxergue, contemple e glorifique o nome dEle. Porque o propósito de tudo isso, deste trabalhar de Deus, é a glória do seu próprio nome. Porque quando o povo entrou na terra, o nome do Senhor foi glorificado, porque tirou um povo da escravidão e levou ele a uma terra para ser livre. Nós fomos tirados da escravidão do pecado do Egito e há uma terra prometida para mim e para você. Então, em nome de Jesus Cristo, creia, tome posse desta promessa, desta herança. Não permita que gigante nenhum venha desfalecer a sua fé, mas antes avance em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, avance. Irmão, se coloque de pé na presença do Senhor. Se coloque de pé diante da promessa que Deus tem para a sua vida. Não espere, querido, que vai vir um anjo do céu com um cajado na mão e vai pim, pim, não acontece. Tenha coragem de Caleb. Tem gigante lá? É lá que eu quero. É difícil? É para lá que eu vou. Porque se Deus estiver comigo, eu vou possuir a terra. Se coloca de pé, em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você. Aleluia. Quero fazer um desafio a você. Qual que é o tamanho do gigante? Qual que é o tamanho do gigante? Eu creio, não por mim, mas por esta palavra que é fiel e verdadeira, que ele vai tombar em nome de Jesus. Não no meu nome, não no nome do pastor Haroldo, não no nome da igreja, mas o nome que é sobre todo o nome. Ele tem que se dobrar, porque fiel é aquele que prometeu. Vem aqui à frente, eu quero orar por você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acreditando que gigantes vão tombar. Qual que é o gigante da sua vida? O que tem afligido o seu coração? O que tem se levantado contra a sua história, contra a sua vida, que tem te feito, às vezes, pensar até em desistir? Pensar como os espias, que não tem jeito. Eu quero orar pela sua vida. Estou aqui hoje para orar pela sua vida, para interceder pela sua história, pela sua vida. Não há nada, irmão, não há nada impossível a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis. Oh, aleluia! Davi era um garoto de 1,56 m.
O que estava do outro lado dele tinha 2 ou sei lá quantas vezes mais do que ele. Era um guerreiro, tinha uma espada, tinha uma lança, tinha até alguém para carregar o escudo na frente. Davi falou para ele assim: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Repita isso diante do seu gigante. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que não foi nenhuma espada, nenhuma lança. Foi uma pedra atirada por um garoto, por uma funda que venceu a couraça, o capacete e penetrou numa única abertura que existia, porque Deus estava naquele negócio. E quando Deus está no comando da situação, as portas se abrem, os gigantes tombam, o impossível, o improvável acontece, porque é para a glória dele. Ele disse lá atrás: meu filho, minha filha, eu vou fazer. E você continuou crendo e chegou até aqui, então a glória vai ser dele, porque para ele são todas as coisas. Feche seus olhos, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Tu és conhecedor, meu Deus, da situação, Senhor, das aflições, dos conflitos, das guerras, das pelejas, meu Deus, de tudo aquilo que a tua igreja, que o teu povo, daqueles que ouviram esta palavra estão aqui nesta noite, dos gigantes, Senhor, que se levantam, das afrontas, meu Deus, que são muitas, dos combates, Senhor, que são, Senhor, impossíveis de vencer, meu Deus, das situações que são causadas, ó Pai, devido, Senhor, meu Deus, à falta de esperança, devido, Senhor, meu Deus, à falta de resiliência, mas nesta noite, em nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, Senhor, um renovo, meu Deus, ao coração da tua filha, do teu filho, um renovo, Senhor, para que saia daqui nesta noite, como Caleb, Senhor, acreditando que o Senhor é poderoso para fazer herdar a promessa que o Senhor tem feito à tua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita os corações do teu filho, da tua filha nesta noite, Senhor, dá a ele, dá a ela, Senhor, a esperança necessária para continuar pelejando, para continuar batalhando, até o dia, Senhor, que uma ordem do céu, aleluia, até o dia, Senhor, que uma ordem do céu, como o Senhor disse, ó meu Deus, em Daniel, uma ordem do céu virá, ó meu Deus, e a resposta da oração chegará, porque quando o Senhor ordena, todas as coisas têm que se curvar, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Por isso, Pai, eu oro e intercedo pela vida dos teus filhos, que o teu nome seja glorificado através da vitória da tua igreja, do teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.